Fala sócias, bom dia, boa tarde, boa noite a todas. Hoje nós estamos aqui nos reunindo para levantar um tema cuja iniciativa foi da Paty para a gente falar sobre posicionamento de luxo integrativo. Estamos curiosas. Paty, qual que é seu, viu? Quando quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse tema, eu conversei com a Kelly, por que que foi sugerido esse tema, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma grande deficiência no requisito de atendimento ao cliente. Eu estou há 18 anos na área da beleza, saí do educacional tradicional e vim para a área da beleza. Só que eu sentia essa queixa diariamente, né? Os profissionais da área da beleza, principalmente os gestores, donos de salões, de clínicas estéticas. Enfim, sempre vinha essa queixa. A gente tem um atendimento muito precário. E eu sofri na pele várias vezes essa questão de atendimento. Eu lembro que quando eu fui ser atendida no salão em Minas Gerais, que eu morei lá há muitos anos, você entra, pega a comanda, senta, vem duas profissionais, não te dão um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, aí começam a lhe atender. A única pergunta que elas me fizeram: qual a cor do esmalte que você deseja? Absolutamente mais nada. Nessa época eu ainda não era profissional da beleza, não era educadora da área, então já achei estranho o modo como eu fui tratada. Mais tarde, quando eu me tornei profissional e educadora, eu fiquei extremamente, desculpa, decepcionada por vários motivos. Primeiro, não tem uma recepção, né? Porque a recepção é a alma do negócio. Então, simplesmente você pega a comanda e aí você escolhe uma poltrona que está vazia e senta e o profissional vem. E um grande erro de quem atende na área da beleza e saúde é a questão da anamnese. Eu poderia ser diabética, eu poderia ter uma doença contagiosa, irreversível, né, que a gente fala, um HIV, por exemplo. Elas estavam trabalhando sem luva. Então, quando a gente vai se assustando, eu passei a ficar com muito medo de ser atendida em locais depois que eu comecei a estudar, né? Eu me tornei profissional, eu falei, não, sem luva ninguém me atende. Quando tem perfuro cortante, o risco de você contrair uma doença é muito grande. Aí tem essa demanda da biossegurança, da higiene, o atendimento de pessoa para, né, de profissional para cliente também tem uma lacuna enorme. Quem mora no Japão e quem já teve experiência com o Japão sabe do que eu estou falando. A gente entra no mercado, seja bem-vindo, e todos os funcionários ali te acolhem, todos os funcionários estão prontos para qualquer intercorrência, corre para resolver. No Brasil, ao contrário, o cliente ele simplesmente se torna invisível, ou às vezes até maltratado. Então, quando eu comecei a ministrar meus cursos na área da beleza, eu foquei muito em atendimento, muito, ensinava muito sobre isso, falava o tempo todo sobre falar nome de cliente, porque o nome ele gera no inconsciente do ser humano uma conexão imediata. Então, quando eu era professora, eu tentava, pelo menos, uma turma de 45, né? A gente vai falando o nome dos alunos o tempo todo para ver se memoriza, porque é muito importante. Eu tive uma experiência no Japão que eu fiquei traumatizada. Eu trabalhava é, numa escola brasileira, né? Donos brasileiros, para ministrar aula para filhos de descendentes. E aí, a escola no Japão, ela é assim, ela mistura todas as séries numa escola. Os brasileiros, cada um, às vezes tem um aluno no primeiro, no segundo ano tem dois, é tudo misturado na mesma sala. É uma experiência surreal, assim, né? E um belo dia, na saída, um pequenininho de 2 anos, lembro até o nome dele até hoje. Eu troquei o nome da criança. Fulaninho, pô, pega o seu tênis e põe na mochila. Ah, pra quê? A criança começou a chorar, desesperada, eu não entendia se tinha caído e eu não vi, se tinha machucado. Ele falou assim: eu não me chamo fulano, meu nome é Bruno. Mas ele chorava como se eu tivesse dado um tapa nele.
Então, assim, olha a importância do nome, né? No atendimento, na convivência. Isso eu levo para a sala de aula. Eu ensinei as minhas alunas adultas como é importante, desde pequena, a gente falar o nome das pessoas. Isso é atendimento. Então, vários momentos da minha vida profissional, eu fui aprendendo e fui trazendo a cultura japonesa, mesmo que não posicionando, isso aqui é um costume japonês, mas fui ensinando dentro dos meus cursos. E o integrativo veio a partir de 2016, por aí, quando eu comecei a estudar as terapias integrativas. A princípio, eu fazia cursos livres, depois eu fiz a faculdade de estética, e logo em seguida eu fiz a pós em terapias integrativas, para agregar com fundo científico, para provar com artigos científicos o quanto a terapia integrativa ela é necessária nos atendimentos, né, de salão, de clínicas e todo o resto. Aí vem a questão, né? Por que é atendimento integrativo de luxo? Não luxo de investimento financeiro. O luxo é você se conectar com o outro. Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho que investir muito para ter essa técnica de atendimento terapêutico, de luxo. Não. O luxo é a conexão humanizada. O luxo é você estar presente durante o atendimento. Eu sempre atendi por agendamento. Muita gente fala assim, atender por atendimento é dor de cabeça, é estressante. Nunca tive estresse, porque a questão da disciplina, né? Disciplina de horários. Então, minhas clientes já me conheciam. Você tem 10 minutos de tolerância, mas me avise por que você está atrasando, senão não atendo. Até a Kelly falou assim, eu sou muito rigorosa com data, com agenda, né? Eu falei, não, é só a mesma coisa. E eu fui educando as minhas clientes, porque elas precisam elas têm que entender que tipo de profissional vai atendê-lo. No início, eu atendi aqui em São Paulo, depois eu fui embora para Bahia e as pessoas falavam assim, como é que você consegue? Porque aqui a gente tem uma grande dor que é a questão de agenda, de fechar a agenda, de organizar a agenda e de cliente não atrasar. Eu falei, depende da profissional. Não é a cliente quem manda na sua agenda, é você quem organiza. Então, de manhã, eu já mandava mensagem para todas. Ó, seu horário é às 14. Tá ok? Tudo bem, né? Às 14 horas. Eu já cheguei a mandar a cliente voltar para trás, porque ela atrasou uma hora. Uma hora eu já estou na metade do atendimento da outra, né? Quando era alongamento ou qualquer procedimento que demorasse 2 horas. Então, somos nós que realmente trazemos esse olhar, né, entre aspas, de luxo para um atendimento, entendendo que o respeito quem demonstra somos nós. Se você não se respeita como profissional, o cliente não lhe respeita. Isso em qualquer âmbito, né, familiar, profissional, essa questão do horário é um desrespeito, né? E eu batia muito nisso, então as pessoas já me conhecem, né? Eu tenho amigas que falam, nossa, você tem pontualidade britânica. Não, eu tenho respeito a quem está me esperando. E assim, aí eu tive que lutar muito contra isso, porque às vezes atrasava. Por que atrasou? Atrasada, principalmente a aluna, né? Ah, porque aconteceu isso, isso e isso. Avisa, então, porque eu tenho agenda. Então, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite eu fazia faculdade. Então, se eu atraso de manhã, eu atraso a turma da tarde, ou eu tenho que diminuir meu horário de almoço, ou eu já fico estressada, já vai me prejudicar o dia todo. Então, as terapias integrativas vieram da seguinte forma. A primeira terapia que eu aprendi foi a aromaterapia, né? Então, eu usava aromaterapia, Keila está aqui, sabe do que eu vou falar agora. Então, eu estudei estrategicamente a aromaterapia. Eu ia atender uma cliente difícil, eu já usava um óleo específico para deixar ela mais calma, para ela ter paciência de esperar o atendimento, que era um procedimento demorado. Se era uma massagem, eu já usava um óleo relaxante. Então, eu usei estrategicamente as terapias integrativas para fidelizar cliente, para ter um bom convívio, né, com o cliente na hora do próprio atendimento, porque as clientes chegavam estressadas, às vezes
Eu já atendi cliente na porta, ela com o celular na mão, brigando com o marido e entrando dentro do meu espaço. E não parou, discutindo, gritando, né? E eu fiquei só esperando ela terminar a situação. Como ela estava estressada, eu usei lavanda. Então ela foi acalmando, eu fui atendendo e ela não desequilibrou os meus chakras. Aí o que acontece? No final do atendimento, ela falou: O que que você fez? Nossa, eu estou me sentindo tão bem agora. Ela esqueceu do que tinha acontecido. Então, a gente tem que usar nosso conhecimento a nosso favor. Isso é o luxo do atendimento, é a cliente viver uma experiência. E não só a gente querer, a gente vende sem ela perceber. Então, ela falava, eu quero isso para mim, eu quero continuar tendo essa experiência em paz. Ou já atendi clientes que eram empresários, donas de 5 empresas. Assim. Aí ela falou, nossa, mas você fez o quê? Aí eu contava, né? Porque eu trabalho para aromaterapia, uso óleos essenciais. Como é que você consegue ter uma rotina? Parece que você não dorme. Eu falei, não, eu uso terapias integrativas diariamente na minha vida, porque eu tomava energético. Durante um tempo, para eu dar conta da minha rotina, que era de domingo a domingo, eu tomava energético todo dia. Eu falei, não, isso está acabando com a minha saúde, né? Daqui a pouco eu não tenho nem mais estômago. Aí eu conheci as terapias, até para eu ter mais força, né, disposição física, concentração, foco. Eu sempre tive essa questão de fazer tudo com muita energia. Mas chega um ponto que o corpo começa a exigir um pouquinho, né? Aí os recursos precisam ser naturais para a gente conseguir chegar, né, com uma faixa etária e com saúde. E o que que acontece no mercado? Eu sempre fiz essa fusão da beleza com terapias, fui estudar, me tornei reikiana, né? Tenho praticamente quase todas as terapias integrativas, eu me capacitei. Fui estudar Ikigai também, tenho formação na Escola de Ikigai Brasil. Tudo para melhorar a performance no educacional. Tudo para trabalhar mentalidade, a minha e das minhas alunas. E isso me tornou uma autoridade na Bahia, né? Eu estava conversando com a Kelly. Porque no Nordeste é raro um profissional que chegue com outra visão, que chegue com outra performance, que tenha ideias, é sempre seguir o que todo mundo faz, o que é mais fácil. Culturalmente, a gente sabe que tem uma diferença Nordeste e Sudeste, né? Aí eu cheguei lá e eu já tinha experiência internacional, né, no Japão, na Suécia, que eu morei na Suécia também. Já sou daqui de São Paulo, então eu levei uma cultura, uma mentalidade muito diferente do que lá eles estão acostumados. Primeiro, eles levaram um choque, eles não entendiam muito o que eu estava fazendo. Depois que eles começaram a ver que tinha seriedade, que tinha consistência e que eu falava sempre a mesma linguagem, todas as instituições passaram a me ver com outros olhos. Então, esse é o luxo, né? De você conectar algo que é uma dor do atendimento, da educacional, para algo que eles não têm nem ideia do que seja. É desafiador? Com certeza. E recentemente, né, em dezembro, propriamente, eu troquei a minha logo de estética integrativa, que as pessoas pensavam assim, que eu só lidava com estética, estética mesmo facial, de beleza externa. E coloquei beleza integrativa, porque daí eu atingo todos os profissionais da estética. E como esteticista graduada, a gente consegue ampliar o nosso serviço para todas as áreas, e não só para um único nicho, né? Não é só para esteticista que eu posso atuar. Eu, cabeleireiro, profissionais de design de sobrancelhas, corporal, facial e tudo mais. E essa clareza eu tive depois que eu vim para o Microsoft, né? Porque eu estava em outro ambiente. Porque você tem que entender o seguinte, eu tinha essa clareza de ambiente, assim, eu sou líder de uma comunidade, mas é uma comunidade que coexiste dentro de um universo. E dentro daquele universo eu tinha que estar com pessoas que tinham outras experiências além da minha. Porque senão você acha, você entra numa zona de conforto. Então é tipo, só tinha eu com aquela mentalidade e eu que tinha que puxar todo o resto. Eu falei, não, agora eu preciso estar em outro ambiente
que eu seja puxada, que eu seja exigida, né? Que eu tenha essa questão do eu estou aqui, mas eu estou aprendendo mais, né? Eu até mandei um depoimento para a Kelly, da consultora que está comigo, que é minha parceira de negócios há 15 anos praticamente. Ela falou: você está realmente mudando. Você está no outro, já está com outra clareza, já sua mentalidade já tipo acelerou, né? E ela atribuiu a companhia da Kelly. Por quê? Porque a ambiência faz diferença, né? A gente precisa tentar em mesas que você não é o, vamos dizer assim, não é o mais inteligente, né? O inteligente aqui não é questão de QI, mas não é aquele que está o tempo todo coordenando tudo, tendo que ter. Você não é o único suporte. Então, o Entre Sócios me trouxe isso, né? Eu não preciso ficar o tempo todo no sistema de alerta para coordenar tudo e todos. Então, eu posso sentar e aprender. E isso me trouxe mais leveza, mais clareza e me direcionou até no trabalho. Eu consegui trazer claramente o que eu faço é um método que eu criei. E esse método precisa ter clareza e direcionamento. Por isso que agora eu estou trabalhando muito em cima de beleza integrativa. E o atendimento integrativo é o futuro, assim como a inteligência artificial. Porque ao mesmo tempo que a inteligência avança, a gente não pode deixar de ter conexão com o ser humano. Existe um artigo, foi uma pesquisa, quando eu tive contato com com essa experiência, eu fiquei chocada, assim, foi na faculdade. Meu professor de terapias integrativas, ele trouxe essa experiência de dois grupos de bebês, né? Foi feito nos Estados Unidos. Então, separou-se dois grupos de bebês. Um grupo teve acesso a tudo que foi de melhor materialmente falando. O outro grupo também teve, só que teve afeto, toque. Lembrei da Harumi agora, né? O abraço quentinho e tudo mais. Só que com o passar do tempo, em 6 meses, infelizmente, essa pesquisa teve algo, assim, ela ensinou, mas teve um sacrifício muito grande. O grupo dos bebês que não tiveram afeto, eles vieram a óbito. E o grupo que teve materialmente todos os recursos e também afeto, eles tiveram um índice de saúde, de desenvolvimento. Então, eles passaram a ser entrar para a estatística e para a pesquisa de que o ser humano não vive sem afeto. Então, tem aquela coisa, né? O brasileiro, por que o brasileiro, todo mundo fala, é tão feliz com tão pouco? Mas o brasileiro é um povo muito, tem muito essa questão do contato físico, né? O brasileiro tem essa questão de abraçando, tocando, sorrindo, se manifesta mais as emoções. E todos esses estudos, claro, com pesquisa e com embasamento, eu fui ensinando nas minhas aulas. Então, realmente aplicar o atendimento com conexão, é o estado de presença, é não ficar no celular durante o atendimento, é se comprometer com cada ser humano que está ali, porque muitas pessoas falam, minha agenda está vazia. Né? A gente vê muitas essas queixas na área dos profissionais da área da beleza. Aí você pergunta, e como é que está o seu atendimento? De ser humano para ser humano. E sem falar de marketing digital. Como é que você trata os seus clientes? Antes, durante e depois. E aí tem uma deficiência muito grande, uma falha muito grande, porque elas não lembram o nome das clientes, elas não têm dado nenhum das clientes, é aquela coisa, eu faço por dinheiro. O dinheiro é uma consequência, né? De um bom atendimento, mas você conquista na medida que você realmente enxerga, vê o outro, aquela coisa do filme Avatar, eu te vejo. O terapeuta fala muito isso, né? A Beli está na yoga, a gente tem essa percepção, né? Porque a yoga traz a gente para o centro. E você se conhece para conhecer o outro. Então, a importância de ter esse contato com outras terapias, ou todos os profissionais deviam ter esse contato, não só técnico, é isso que eu faço. Então, eu não ensino mais só técnica. Entrei na área da beleza já com a concepção que eu não queria ter a decepção
que eu tive no meu primeiro curso de capacitação técnica, que eu comecei na área de unha, né? Meu primeiro curso de capacitação foi manicure e pedicure. Eu tive que escolher, porque eu fazia de tudo como hobby. Aí eu fui numa palestra e eles me perguntaram, você precisa decidir um caminho para você ter sucesso. Você tem que ter um foco. Não dá para ser tudo e bom em tudo. Aí eu falei, o que eu sei fazer e faço, todo mundo elogia, eu faço muito bem, era fazer unha, mas eu fazia assim, porque eu queria fazer a minha, eu sofri um trauma da pessoa me machucar todos os meus dedos no salão, eu falei, eu vou aprender para não ser mutilada. Eu aprendi, fui fazendo e levei para a prática. E tudo que eu via de falha, quando eu montei meu curso, eu aprimorei e fiz melhor. Então, eu sempre tive esse olhar, né? O que, o que essa experiência me trouxe de negativo, o que eu posso arrumar e o que eu posso melhorar. E assim foi, quando eu fui montar meus cursos, tudo que eu tinha me decepcionado em cursos que eu fiz, eu avancei e melhorei. Eu não copiei, eu tive uma base, melhorei e trouxe as terapias como uma fusão. Então, e isso no Nordeste funcionou assim maravilhosamente bem, porque eu não tinha concorrente, porque os concorrentes estavam acostumados a tudo padronizado e dentro da caixinha. E eu saí da caixinha em todos os momentos, profissionalmente falando, tudo que eu me envolvo, eu saio da caixinha. Eu não sei, não é não seguir regras, eu sigo as regras, mas diante das regras eu vou sempre trazer inovação. Né? A gente tem essa dinâmica, porque quando você trabalha no Japão, a concorrência é muito grande, né? O povo japonês ele tem sempre esse olhar lá na frente, né? O que que o meu concorrente faz que eu posso fazer melhor? E isso eu levei para o meu trabalho. E a terapia integrativa, muitas pessoas não entendiam como é que eu podia fundir as duas coisas no mesmo contexto, sem que a pessoa entendesse que era algo místico. E quando a gente fala de terapia, as pessoas têm uma ideia meio equivocada. É místico, é uma coisa, não é tangível, não tem resultado, é algo assim, né, de pessoas que só ficam meditando, não é isso. Meditação é um recurso essencial para a vida humana, né? Mas ainda não é adotado aqui no Ocidente. E é isso. Então, eu estou num foco agora de trazer isso para o mercado. Já fiz minhas pesquisas, né? Fiz mentoria, usei inteligência artificial para fazer uma varredura no país. Rio São Paulo, existe alguns trabalhos pontuais, não é algo ainda que explodiu, que já está assim, né? Que tem alguém como referência. E aí eu decidi, não, se não tem referência, não tem ainda algo fidelizado no mercado, e nem nas grandes feiras, nos grandes congressos, e eu já venho fazendo isso há mais de 10 anos, eu só preciso me posicionar e ter clareza e falar a mesma coisa, da mesma forma que quando eu era especialista em unhas e associações, eu falava sempre a mesma coisa. Só que eu ia avançando nos protocolos, eu criei protocolos, eu criei meu próprio método, e aí o mercado se abriu. Só que agora eu tenho possibilidades de abrir um mercado muito mais vasto, né? Eu tenho mais conhecimento, mais experiência, tenho entre sócios. Então, eu quis trazer também para o Entre Sócios, porque nós temos aqui um grupo de terapeutas, né? E aqui vocês podem também ter esse olhar. Ah, eu trabalho, igual aquele, eu trabalho com aromaterapia. Então, eu posso treinar profissionais da área da beleza, por exemplo, e da saúde para fazer essa fusão, né? A Beli trabalha com yoga. A yoga pode estar em todos os ambientes em que esses profissionais precisam de né? Eu preciso me centralizar, eu preciso estar um momento meu, porque a vida de profissional da área da beleza e saúde, eu falo saúde, porque a gente lida com a saúde humana, ao mesmo tempo que cuida da beleza externa, mas a beleza vem de dentro, né? Quem trabalha com saúde sabe disso. Então, não, vocês têm na mão, né, uma porta imensa de trabalho,
Eu falo que é uma experiência que, assim, é um investimento de formiguinha, mas que vocês têm a possibilidade de se tornarem pioneiras fazendo esse tipo de fusão. A Fabíola trabalha com roupa. O que que tem a ver com roupa? Tudo. Autoestima, né? Vamos fazer um evento, você faz essa parte, traz essa. É tudo se funde. Eu consigo, né, fazer esse tipo de fusão. Com nichos diferentes, com profissões diferentes, a gente consegue. É só entender que o ser humano ele é integral, ele é sistêmico, não tem nada fora do lugar. E não existe caminhar sozinho, né? Sozinho a gente fica muito, não existe separação, né? Então, eu quis trazer para vocês, no questão de luxo, não é luxo de glamour, de financeiro, é um luxo de paz, né? As pessoas evoluem, elas se tornam prósperas, prosperidade no sentido de mentalidade, de descobrir seu propósito de vida, de impactar vidas, esse é o novo luxo. Tanto que agora existe um turismo de luxo, os milionários, bilionários a nível mundial, Viajar eles para descansar, né? já para desaparecer. É. É invisível. No Japão já existem locais de padrão de luxo, assim, estrutura, né? Mas você vai para lá para se isolar do mundo. Os E hotéis é estão mudando até as camas, travesseiro, colchão, né? Colchão, travesseiro. tudo. Então, o novo É. luxo agora é ser saudável, é voltar para si, é se descobrir no caminho. Então, se nós olharmos, trouxermos isso de uma forma pontual e clara, o olhar do cliente para o trabalho de todas nós será diferenciado. Sabe onde eu estou focando bastante, Paty, pegando o gancho aí do que você está falando, e que tem me trazido bastante resultado, é assim, é igual o pessoal falou, ah, mas se eu colocar o tráfego pago para mandar para o seu WhatsApp, você vai ter muito trabalho. Eu falei, mas é o meu trabalho. E é o que eu quero ter, é a conexão com as pessoas. Eu falei, a internet, não, mas você vende e-commerce, você tem que fazer com que se venda sozinho. Eu falei, não, eu discordo. Eu sim acredito que as pessoas, a partir do momento que já sabem quem é Elo de Estilo, já conhece e não tem nenhuma dúvida, vão lá, compram e tá tudo bem. Mas essa conexão, esse contato que a gente não tem hoje, o toque, né, que a gente gosta, o ser humano, o brasileiro, que a gente não consegue ter através da internet, a gente tem que fazer de uma outra forma. Que o meu, eu achei que, que a minha conexão que eu estou conseguindo fazer é através do WhatsApp. E é legal porque até esses dias quando eu tive a reunião com a Kel, eu falei assim, que ela ensinou lá que tem que, eu não fazia isso, né? De colocar as mensagens, não sei o quê. E a menina falou assim, ela veio do tráfego pago pelo Instagram e ela fez uma pergunta e eu respondi, fiz um vídeo para ela. Ela falou: "Nossa, você está de parabéns com o seu atendimento, que é tão humanizado. Porque agora a gente só fala com robô. Eu estava esperando aqui uma resposta automática e foi totalmente diferente. E ela no final acabou fechando a compra pelo site. Eu só mandei as coisas, ela respondeu e finalizou lá no site. Então, assim, falta muito isso, né? E eu vou te falar que o que eu tenho sentido muito é essa falta de humanização vem muito também dos pais. Eu tenho feito muita entrevista. Hoje começa uma mocinha nova aqui, vamos testar. Mas eu tenho feito muita entrevista e tem vindo muito para mim as meninas de 22 anos, 19 anos que os pais são separados ou a mãe largou porque teve um relacionamento com outro homem e o rapaz na época não aceitava que tinha filho, então a mãe foi fazer a vida com o cara e teve outros filhos e essa filha mora com a avó e se vê, mas sabe assim, eu não sei, eu venho de uma família muito unida, assim, né? A gente se ajuda muito, igual, por isso que eu falo, esse grupo aqui é como se fosse uma família, né? É um aconchego, porque eu venho disso. E quando a gente vê alguma coisa diferente,
A gente sente, eu venho sentindo muito isso. Falei, meu Deus, e esses jovens vão crescer como? Por isso que a gente vê muito essa falta dessa conexão, e é muito internet, internet. E eles acham que tá tudo bem, é uma coisa normal. Não, e cadê aquele carinho? Cadê aquela, né, aquele colo, aquele. Por isso que eu acho que hoje a internet ela pega muito no emocional das pessoas, porque falta muito isso hoje no mundo. Deixa É eu parar porque de falar, senão eu vou ficar aqui falando muito. e também a internet ela gera muita dopamina por excesso de estímulo, né? Mas é um estímulo que é muito instantâneo. Então, o que aconteceu durante a pandemia? Os vídeos muito curtos, porque a gente vai rolando e assiste vários vídeos ao mesmo tempo. Então, hoje o cérebro então foi treinado, ele sofreu uma neuroplasticidade de ser tudo muito instantâneo. Já essa questão de tráfego pago, de automatização, tem um lado bom e tem um lado que pode não ser tão bom. Já me trouxeram essa proposta. Vamos automatizar o atendimento lá no perfil do Numan, né? Que é o meu projeto lá na Bahia, que agora tem expansão no Brasil. Eu falei, não concordo. Ainda bem que eu aprendi a dizer não. Não concordo. Por que não? Porque a essência do projeto, quando eu criei, foi porque eu atendo minhas alunas no privado, uma a uma. Onde é que eu aprendi isso? Na cultura, né, que eu fui estudando nas terapias e tudo mais, mas eu tive uma professora que era assim um ícone na minha área na época, quando eu a conheci, e eu saí da Bahia, vim para São Paulo, na época eu gastei muito dinheiro para fazer curso com ela, porque qual foi o que me tocou nela? Eu fiquei um ano assistindo a aula dela antes de fazer o curso, porque eu estava lá e ela estava aqui em São Paulo. Porque ela atendia as alunas no privado, uma a uma, e não era grupo assim, de 15, 20 pessoas, era um grupo de WhatsApp com 200, 150 pessoas, e ela mandava áudio para provar que não era um auxiliar. E ela falava assim, ó, gente, até tal dia eu prometo que eu atendo todo mundo, mas eu atendo todas vocês. E quando eu fui fazer o curso com ela, porque eu conversei com ela, eu estava aqui em São Paulo, ela falou, eu estou de férias, mas eu vou ministrar o curso para vocês com o Didi, tudo bem? Falei, não, não me preocupo com o marketing, eu quero fazer o curso. Eu sou lá da Bahia, eu sou professora, eu expliquei para ela, eu quero levar a técnica para a Bahia, ela fez. Então, assim, ela abriu mão das férias, porque ela viu que a minha vontade era muito grande. Eu fiz o grupo VIP na casa dela, o atendimento, assim, eu fiquei hospedada lá, então ela abriu as portas. Então, olha a memória que ela criou em mim. O atendimento, né? Foi uma pessoa para me buscar na rodoviária, então eu vivi uma experiência diferenciada. E o meu trabalho, até hoje, o que fez com que eu realmente fosse case de sucesso na Bahia, e que as pessoas não entendiam, achavam que eu tinha algum método de automação. Não, eu me dedicava uma a uma. E até hoje, alunas minhas me procuram porque elas falam, eu não vi isso em outro lugar. E quando eu vim para Entre os Sócios, uma coisa que a Kelly traz muito aqui é que ela cuida individualmente de cada uma de nós. E isso é o segredo de qualquer atendimento, é você olhar o outro como ser humano, não mais um cartão de crédito, mais um boleto, mais uma, quando é network, mais uma possibilidade de negócios, porque uma hora você não sustenta isso, quando você faz simplesmente só por interesse e não tem esse ganha-ganha. Eu sei por isso que eu já passei por muita experiência traumatizante. Eu doava muito, mas quando era para vir para mim, fingi que não me conhecia. E o diferencial, principalmente agora que a internet está nesse boom, inteligência artificial e tudo mais, é começar não, é você continuar com essa sua filosofia, tá? Porque é você nadar contra a maré. Enquanto todo mundo está automatizando, é bacana, porque daí, né? Mas eu mesmo não gosto de ser atendida dessa forma. Na minha última gestação, eu recebi um panfleto, estava escrito assim, atendimento humanizado. Uma clínica de ultrassom, né? Atendimento humanizado, isso lá na Bahia. Eu falei, nossa,
E tá bem em destaque, assim, né? Como, tipo, nosso diferencial. Aí eu falei, eu vou nessa clínica. E realmente, você é tratada diferente, né? Com o ser humano, se você tá bem, se você não tá bem, tá sentindo. E isso me ajudou muito também, não só profissionalmente, mas na minha rede de negócios. Porque eu sempre olhava a minha parceira de negócio primeiro como ser humano. E as pessoas sempre me perguntam, como é que você conseguiu unir tantas pessoas sem recurso financeiro? Como é que você conseguiu fazer um congresso com tantas pessoas sem pagar tráfego, sem anúncio na mídia? É porque antes disso eu já tinha preparado um a um, conquistado um a um. Então, quando eu chamo, a pessoa já sabe quem eu sou, o que eu faço, o jeito que ela vai ser tratada. Então, existe uma falha no sistema, né, aquela história da Matrix. A falha no sistema não tem segredo. É você ser cada vez mais humano, né? É ser bom, mas não ser bobo, porque senão cai em umas armadilhas assim que a gente se frustra e depois quer desistir. Não é isso. Tem que ser bom, tem que servir, mas também entender que a gente pode receber e também tem todo o direito, né, a meritocracia, de receber em troca. Eu vou deixar vocês falarem agora, porque esses assuntos me empolgam. A Belle levantou a mãozinha. Fala, Belle, por favor. Olha, à medida que você contava as experiências, eu ia também voltando aqui nas minhas próprias como cliente mesmo, né? E é uma das coisas que, inclusive, me motivam a fazer o que eu faço hoje, porque eu me inquieto bastante quando eu vejo profissionais ou mesmo colaboradores de empresa, enfim, né? A gente está indo assim para os detalhes, né? E não existe um contato visual sequer. Esses dias atrás eu tive essa experiência. Já tive muitas, né? Tive as maravilhosas, no formato que você trouxe, que é a questão da identificação. Eu vou falar sobre isso rapidamente, mas assim, é que eu entendo que quando a gente entrega mais, a gente está se sentindo naquele lugar que faz sentido para a gente. É o lugar que representa, que tem propósito, que te deixa fluir e que você naturalmente entrega mais. Agora tem o oposto que acontece muito, que é o que a gente vê solto, que é quando você chega no estabelecimento, a pessoa mal olha para você, ela está completamente no automático, ou então ela está completamente na obrigação, né? E isso me inquieta bastante. Eu tenho vontade sabe quando você é o gestor do local, que você tem que supervisionar, e supervisionar não só tecnicamente, né, para ver se está tudo em ordem, mas os humanos que estão ali, porque são eles que criam a experiência, eles que fazem você querer voltar. E aí, esses dias eu tive no mercado aqui perto de casa, e me chamou muita atenção, porque a atendente que estava no caixa, eu falei, meu marido falou, nós falamos 3 vezes com ela e nenhuma dessas ela respondeu ou olhou para a gente. Chegou num momento que eu chamei. Você nos escuta? Aí ela, sim. E quando ela olhou, porque eu não estava. Sabe quando você não entende se a pessoa está te ouvindo? Você fala, gente, eu estou me comunicando. Ela não olhava, ela não fazia contato visual. O que ela fazia era pegar as contas, passar no aparelho e pôr para o lado. E aí eu fiquei, gente, será que ela tá me ouvindo? Aí quando eu perguntei, ela voltou rapidamente o olhar pra gente e ela estava incomodada. Ela falou, sim, eu ouvi. Eu falei, gente, ela não tá bem. E aí dá Isso. vontade, sabe? É que eu não, tá além, né? Tá além de mim. Mas dá vontade de você chegar e falar que você tenha um bom dia. Sabe quando você dá vontade? Porque você não sabe o que que a pessoa tá vivendo naquela posição, naquele cargo. Esse assunto, Tati, a meu ver, ele também está muito relacionado com o que nos motiva a fazer o que a gente faz. Por que a gente está ali? A gente tem noção do que o nosso trabalho faz pelo outro? Então, tem gente que está por obrigação, porque precisa pagar as contas, né? E a gente tem muita consciência disso, mas
O que mais faz sentido para você? Onde você está? Acho até quando a Fabi comentou, acho que ela saiu aqui, né? De quando você traz alguém para representar, né, a sua empresa, a sua marca, representar o seu propósito, ter esse cuidado também, né? Por que que você quer estar aqui, né? Porque vai afetar. Se ela está ali por dinheiro, a gente entende a necessidade, a gente sabe o quão é importante. Mas além do dinheiro, faz sentido para você estar aqui hoje, né? Então, eu acho que está tudo interligado, sabe? A gente ter o cuidado de saber onde a gente está indo, com quem está atuando com a gente, para saber se essa pessoa se identifica com o que ela está fazendo, se aquilo representa o que ela acredita. Então, a IA, eu vejo a IA como uma ferramenta para facilitar, otimizar. Mas eu, particularmente, como cliente, eu não gosto de conversar com bot, eu não gosto de ficar falando com máquina, tá? Eu prefiro ir ali, no atendimento humano. Então, assim, um complementa o outro. Isso que você trouxe para mim automaticamente foi para aquelas pessoas que estão fora de si. Sabe quando você está desconectada daquilo que você faz? E aí você não entrega mais. Eu vejo muito essa associação, sabe? De você estar num lugar que tem propósito na tua vida, você entendeu a importância do seu trabalho. Bem velho, que é assim, ó, por exemplo, eu sou gestora, né? Igual a família, eu tenho uma loja de roupas. Eu estou pagando, então você tem que cumprir ordens e está tudo certo. Então eu delego a função de você se organizar emocionalmente para dar conta. Mas o que eu, como gestora, porque eu já palestrei só para gestores lá em Salvador e fui falar sobre atendimento. E eu fui estudar atendimento e levei a filosofia de atendimento do Japão para esse fórum lá, né? E era só para gestores. Porque o gestor, eu falo da área da beleza, mas isso serve para qualquer área. Ele aponta o funcionário como o problema, mas ele nunca volta para si. O que eu posso fazer para o ambiente desse funcionário ser melhor? O que esse funcionário não tem, que ele poderia ter, e que ele realmente levaria uma entrega melhor? É o que você falou, ele está ali só questão financeira, mas de repente se a gente consegue mostrar para ele que ele tem outras possibilidades. Se eu atendo melhor, eu posso crescer na empresa, eu Como posso tornar conhecer isso um melhor? que pode Sim, me dar uma oportunidade. A minha irmã foi assim, ela trabalhava numa empresa, numa função na época que não era agradável, mas ela deu tão o melhor de si que um cliente a convidou para trabalhar como braço direito dela na empresa. incrível. Então tudo muda quando a gente muda, né? Exato. Tem Mesmo muito da liderança nos lugares, né? É sobre você. Por isso que eu falei que dá vontade de ser, né, o gestor do espaço, porque a primeira coisa que me vem quando eu vejo que uma pessoa não está tendo contato visual, não está se manifestando, está ali, né, super. Parece que ela está fora, né? Fora do ar. Liga um botão, vai lá e executa. Então. E aí a primeira coisa que eu sinto é assim: que vontade que dá de chegar na gestão do lugar e falar olha para essa pessoa, sabe? Olha para essa pessoa, por que que ela tá assim hoje? Ou, entende? A primeira coisa que vem é a gestão. Porque você tem que ter um olhar para as pessoas que estão ali. Não é simplesmente eu vou contratar porque eu preciso de braço e fazer acontecer. São pessoas que vão entrar no lugar. Então você precisa. Então a primeira coisa que me vem, gente, cadê a gestão desse lugar? O que está acontecendo com a liderança daqui, sabe? Porque me incomoda. o ação sempre está de cima para baixo, né? Sim. Projetos, por exemplo, se o líder não está legal, se o líder está em desequilíbrio, tudo desanda, porque depende de alguém que está liderando na frente. Isso é na natureza, né? Sempre tem em manadas, por exemplo, tem um líder, se ele desanda lá na frente, o restante também se perde. É em em todos os setores, né, da existência humana aqui, a humana e da Terra. Existe uma hierarquia. Não é porque um é melhor que o outro no sentido da existência, mas o líder, no caso o gestor, ele tem que ter um treinamento também, porque às vezes coloca uma pessoa como líder, mas ela não está preparada para ser. Nem todo mundo está preparado para viver experiências da quais não se encaixa.
E tá tudo bem, né? Mas eu vejo muito isso, aponta o dedo, mas não volta. E é uma briga terrível isso aí, porque eu vivi no meio dessa guerra. Eu fui gestora de um espaço corporativo, tinha vários profissionais e eu era gestora de uma das equipes. Aí ficava, fulano não atendeu bem ciclano, sendo que era uma equipe atendendo. Aí a culpa é de quem? Só do funcionário. O gestor nunca se chega e fala, e onde está a minha responsabilidade diante do que aconteceu? Então, aquela coisa, dentro de um ambiente que existem vários seres humanos trabalhando, mas não tem conexão de humano para humano. A natureza é tão certinha que as formiguinhas trabalham juntas, elas conseguem, são tão pequenininhas, né? A gente tem o exemplo das formigas, mas ali elas cooperam, elas entendem que existe, por exemplo, quando existe um líder, mas esse líder também tem que estar preparado. Quando o líder não está preparado, quando o gestor não está preparado, é difícil uma empresa dar certo. E é uma dor muito grande no setor da área da beleza, porque envolve muito ego, né? Que isso é uma briga terrível. Então, porque financeiramente a área da beleza, ela mesmo nas grandes crises econômicas, é um dos setores que menos sofre. Que a mulher brasileira é uma das mais vaidosas do mundo, acho que só perde para a Itália e Estados Unidos. E o que acontece? Ela deixa de priorizar a saúde para priorizar a beleza externa, porque tem uma cobrança muito grande em cima, é cultural isso, né? Então envolve bilhões, é muito dinheiro envolvido nessa indústria. Aí ser gestor financeiramente convém, mas não tem preparo. Então quem trabalha com saúde mental, treinamento, eu falei isso com a Kelly, treinamento de mentalidade é algo que é necessário. E é um buraco negro, porque assim, as pessoas têm cargos, mas não estão preparadas para ocupá-los, porque exige demais. Aí tem essa distância entre gestor e cooperado. Aí fica na briga. O gestor nunca admite que ele tem uma responsabilidade diante daquilo que não dá certo. A conta do funcionário, eu não consigo ter equipe. É uma rotatividade o tempo todo. Mas e o seu papel dentro dessa rotatividade? Isso eu aprendi assim, com muita dor, né? Porque eu trabalhei, foi um dos motivos pelo qual eu saí do educacional, de escola tradicional. Porque eu trabalhei numa escola particular em que, assim, todos os professores eram errados, os pais, então, não se fala, mas a gestora nunca tinha nada a... Eu falo assim, mas todo mundo errado, só ela que é a perfeita, ela não pontuava nenhum tipo de erro dela. Eu fiquei 6 meses, foi a professora que mais aguentou. Veja bem, 6 meses. Eu sei que o ritmo do Japão é diferente, né? Eu entrava às 5 horas da manhã e saía da escola às 8 horas da noite. Eu cuidava de crianças desde 1 ano de idade até 16. Você faz tudo em escola no Japão. Não é só igual aqui a gente só dá aula e vai embora. No Japão você limpa, você atende telefone, você troca fralda, você cozinha, você faz tudo. Mas isso não era problema para mim, porque eu amo a educação. O problema era a gestão. Porque quando eu levava uma situação de uma criança, a culpa é do pai. Foi a professora. A gente não podia falar para ela, mas a gestora é você. É você quem tem que criar equilíbrio e harmonia na escola. As crianças viviam doentes. O ambiente não era propício nem para elas. E não é por falta de conforto, elas estavam no Japão, com ar-condicionado, com parquinho, com carro na porta, se precisar levar em médico, tinha toda a estrutura. Então, esse olhar do ser humano tem que ter hierarquia? Tem, mas tem que ter respeito, né? Eu falo assim da questão porque eu trabalhei em fábrica lá também. Em dia de limpeza, desde o presidente até o porteiro tem que limpar a fábrica, né? As meninas que estão e também viveram lá sabem disso. Olha a mentalidade, né? Mentalidade é tudo na vida. A mentalidade de líder. Eu dou o exemplo. Então, por que que no Brasil o atendimento é tão precário, tanta dor? O gestor não é líder.
Ele não tem mentalidade de liderança. Ele não chega nessa caixa e fala assim: o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Já que o povo brasileiro é tão caloroso e tão, né, gosta de afeto, mas na hora que ele tem realmente que demonstrar afeto, ele não tem essa sensibilidade humana, né? Ele romantiza muito o afeto, mas afeto de ser humano para ser humano, independente de gênero, de idade e tudo mais, ele simplesmente se desconecta. O problema é seu, não é meu, velho. E aí que tem essa rotatividade. Então, o grande luxo para nós agora é ensinar e trazer isso para o dia a dia. É o atendimento, é a conexão, independente de posto, né, de status, de cargo, a gente tem aí na mão o mercado todo para ser explorado. É claro, é um desbravar imenso, né, um desafio imenso você ir nadar contra a maré de um sistema já engessado. Mas quem tem coragem de fazer, realmente tem uma oportunidade incrível, né, de realmente não só se realizar como pessoa, mas profissionalmente eu vejo isso como uma ponte para um novo sistema de trabalho, né? Ter essa visão, eu não preciso só atender aquele nicho fechado, eu tenho um horizonte todo aí para ser explorado. Kelly, agora eu vou deixar você falar, senão eu não paro. Ah, o microfone abriu, né? Eu achei assim, até anotei aqui os pontos, né, que a Paty falou, achei bem interessante. Olha, quando a gente está começando, né, o nosso nicho, vamos imaginar a gente lá no começo fazendo um curso para capacitação. E aí tá tudo muito fresco. Então, quando pergunta para alguém que acabou de aprender as coisas, nossa, a resposta vem bastante assertiva, né? E quando a gente vai começando a atender público, e aí a gente vai vendo a demanda e começa a adquirir novas experiências e querer nova habilidade, aí você fala, nossa, eu preciso adquirir habilidade. Aí tá. Depois desse passo, aí você tem que evoluir, ensinar. Aí você tem que ter outra habilidade para poder ensinar. A Paty passou por todo esse processo, chegar e palestrar, né, de centenas de pessoas, formar uma comunidade e se tornar líder de mulheres. E aí, quando se torna líder de mulheres, eu estou dizendo aqui que sempre vai ter sempre uma falta de direção, sempre, parecendo que tá uma falta de direção. E eu achei bem interessante que, mesmo ela passando por tudo isso, tava com aquela bagagem cheia de possibilidades, ela entrou no Entre Sócias e disse que sentiu leve. Porque realmente ela entendeu que de tudo, 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 tudo que ela fez, ela entendeu que o nicho dela podia ir para todos os lugares. Até a gente ter essa consciência, tem que entender qual é o nicho, tem que se especializar a cada detalhe, tem que conhecer o público, né? Então, quando a gente não conhece o público geral, então é o nicho levando para todo lugar. Entendeu a diferença do nicho indo para todo lugar? E quando a gente entende que o nicho pode fazer parte de todo lugar. Então, eu também entendi isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar o que eu tenho para todos os lugares. Não é ir para todo lugar e tentar ver o nicho, tentar me adaptar. E assim, o que a Paty falou sobre levar o atendimento, isso daí eu acho que é uma base que muitos não têm. E acaba então não tendo aquela sustentabilidade e acaba desistindo, que é o atendimento com o público. O atendimento com o público, eu também priorizo bastante, né? Eu vejo a diferença do Brasil e Japão assim bem gritante. E nesse atendimento olha uma coisa que veio no Japão, os atendimentos são impecáveis, incapazes, nossa. Mas a conexão é o que eu mais ensinei para os japoneses. E aqui o pessoal faz tanta conexão
E o atendimento é que você tem que ensinar para os brasileiros, assim, a cultura, sabe? E aí, quando faz essa fusão, que nem a Paty falou, é o que dá certo em todos os lugares. Então, até fazer essa fusão é complicado mesmo, né? É tipo, como que é? E ajuste, 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 né? A Paty entendeu que ela poderia falar com a manicure, falar com a esteticista, falar com várias pessoas, mas ela focou no atendimento. Então, ela entende que ela pode se tornar autoridade por ter vivido tudo isso e levar isso para mais pessoas. E agora ela está o quê? Conectando, entendendo que eu preciso trabalhar a mentalidade das pessoas, porque quando eu fiz essa fusão que fez sentido para minha vida, me trouxe sustentabilidade, me trouxe clareza e não me trouxe confusão. E no espaço onde eu estou, sempre assim eu vejo qual é o que que eu posso estar fazendo em todos os lugares? Qual é o serviço assim que eu posso estar fazendo em todos os lugares? Então, é, a parte veio para o Entre Sócias, a gente nem imagina, né? Que ela falava, Entre Sócias, Entre Sócias. Depois eu fui entendendo tudo, porque ela sentiu leve, né? Ela se sentiu leve. Falei, meu Deus, era só eu ser especialista nisso e eu vou levar isso. E para mim também tá abrindo vários horizontes, porque eu vivi 30 anos no Japão. Para mim é alguma coisa tão natural. E a Paty trouxe essa visão que aqui não é natural. Aí na minha cabeça eu falei, mas também eu vou ficar tentando mudar uma cultura. Aí ela me trouxe também uma visão que não é mudança, é fusão. Então, isso daí também me abriu a mente no sentido verdade. O que eu levo de mentalidade pode ir para todos os lugares, né? E aí a gente se ajudar. Então, no nosso mundo, acho que o corporativo, o mercado, ele é tão concorrente que eu acho que assim, uma manicure, eu tô colocando manicure pelo fato da Paty, a Lu chegou agora, senão ela vai falar, tá falando de mim. É, a Paty é do ramo da Paty, e ela tem uma comunidade das mulheres que eu conheci lindas, maravilhosas do ramo de manicures, que ela leva para elas um conceito que ela aprendeu o mundo lá fora. E seria muito interessante a gente começar a olhar com esse olhar, né? Qual é o conceito que você pode levar do seu mundo para aquele público e fazer acontecer? E quando a gente não entende isso, a gente quer ser o público de todos os lugares, né? Então eu vou fazer a manicure, a concorrência do Brasil. Eu vou ser uma manicure. Eu vou ser uma cabeleireira. Ou a concorrência, eu vou ser manicure, eu vou ser cabeleireira, eu vou ser não sei o quê, eu vou ser tudo, 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 tudo. E aí a agenda tá lotada, só que aí o movimento é diferente, então você tem que fazer coisas diferentes. E da mesma forma que quando a gente monta a empresa, a gente tem que ser o nosso contador, né, Dani? A gente tem que ser o nosso contador, eu já deixo isso daí para Dani. Tem que ser quem limpa, né, o ambiente, tem que ser tudo, tudo, tudo. Aí fala, não, eu vou humanitizar, quer dizer, automatizar o atendimento. Você falhou. Porque eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que limpar o escritório, então eu vou automatizar o atendimento. Falhou. E é o que muita gente faz, né? Então, quando a Paty estava falando, eu falei, meu Deus, minha cabeça ficou assim, ó, pensando em vários detalhes. Então, assim, o que que eu estou tentando automatizar que eu estou falhando no meu negócio, né? Isso aí também é uma percepção de pensar, né? Temos que ter esse olhar na gestão. A Dani é especialista em gestão. E aí, o que que eu estou fazendo que eu estou falhando com o meu tempo? A Paty trouxe essa reflexão também, né? De não se posicionar, de falar, não, meu tempo é X, Y, Z e é inegociável, né? Com a cliente que vai vir, né? Pagante ali, né? Eu não posso me estressar. O que que eu estou fazendo que eu estou errando, que eu estou me estressando? Né? Essa percepção assim foi muito bom, Paty. Falei, o que que a gente está fazendo e está falhando e não está enxergando? Porque a gente está ocupado demais
no que a gente tá ali, sabe, tentando acertar, mas tá falhando. E aí eu tô tentando também pensar o que que eu tenho feito no meu treino, no meu dia a dia, né? Que eu possa estar melhorando. Pra ter o quê? A clareza que a Paty tem. Ela entrou no ambiente, ela teve clareza. É uma Ficou bem pergunta que confuso, né? Porque eu viajei aqui nas minhas ideias aqui, gente. a sua linha de raciocínio foi certinha. Porque existe, me fizeram uma pergunta assim, a gente é produtivo ou você está ocupada? Aí isso me trouxe muito direcionamento, né? Porque quando eu queria fugir de alguma situação que eu precisava enfrentar e não estava aquilo que eu sabia que ia trazer muita dor e desconforto, eu ficava ocupada. A terapia traz muito isso, essas perguntas assim, né? A Ari me deve saber bem sobre isso, assim. Faz uma pergunta dessa, pronto, não precisa falar mais nada, vou pro meu cantinho refletir. Que nem sempre você fala assim, não, mas eu começo, eu acordo tal hora e paro só tal hora. E no final do dia aí vem a contabilidade, né? O balanço. Sim, mas você produziu ou você só estava ocupada? E isso foi um balde de água fria na minha cabeça, porque eu tive que realmente fazer a seleção do que me nutria, como pessoa, como profissional, e eliminar o que era só distração, pessoas tóxicas, projetos que estavam me mantendo ocupada e não produtiva. E eu acho que quando a gente entra no ambiente certo, e a gente tem a oportunidade de crescer, não troque o certo pelo duvidoso, né? Aquele ditado. Porque às vezes a gente fala assim, mas a pessoa me propôs tal coisa e tudo, se deslumbra. Nem sempre o que brilha é ouro. Eu já participei de muitos projetos, muitos. Eu startei vários também, mas tive várias decepções. Então, uma das questões que hoje eu olho é muito essa questão da qualidade, né? Se você falar assim, tem grupos que têm mais de 250 integrantes. Não, eu vou ficar entre sócios que tem 20 pessoas, mas ali as pessoas sabem quem eu estou. E eu estou. O que eu cresci, né, entre sócios nesses 3 meses, tem grupo que eu estou mais de 5 anos. Então fica a reflexão para quem está chegando. Eu já me sinto mais de 5 anos aqui. Tudo bem. A gente está numa velocidade, mas tá bom, assim, é uma velocidade que produtiva. Eu não estou ocupada. Então, isso me traz muita alegria, não me traz peso. Eu não me sinto, poxa, eu estou fazendo, e não estou saindo do lugar, né? E estar em ambientes que você realmente não se. Se eu me sinto apertada no ambiente, eu estou vendo que eu quero fazer as coisas, as pessoas não estão conseguindo entender o que eu estou falando, hoje já não faz sentido mais para mim. E eu entrego qualquer cargo, seja de porteira a presidente, eu vou entregar, porque eu preciso estar bem, né? E eu estando bem, os projetos que eu estarei, tudo vai fluir. E flui. Isso eu dou a minha palavra a vocês. Não se envolvam em locais, com pessoas, que vocês já entram com o coração apertadinho. Ou que o foco não seja o que realmente faz sentido. Porque não vai sustentar e vai causar muita dor, né? Então, gratidão pela presença de vocês, gratidão pelo espaço. Um abraço quentinho, né, Rafa? Porque toda vez que eu lembro agora de abraço, eu lembro da Aru. Obrigada, Fati, por ter trazido, né, esse tema muito interessante, que de início a gente não entende pelo tema, mas ela foi explicando e foi tocando, né? Foi tocando eu acho que na realidade de todos nós, né? Vamos já estar encerrando aqui, mas foi bastante produtivo. Depois deixa as considerações e também a reflexão. Eu também vou estar compartilhando aqui o que ainda não compartilhei lá. E vamos finalizar com a palavra? Eu ia falar isso agora. Já anotei a minha. Já anotou? Meu Deus do céu, A viu? minha, ué? Tá, Na tá verdade, assim, adianta.
Eu confesso que tive várias. Eu falei, ai, não, vou escolher uma. Daqui a pouco eu vou ter que falar duas palavras, né? A gente vai ter Pela que aumentar. indecisão. Pode falar, Belle. Tá, eu. Propósito. É, Paty finaliza, né? Então eu vou chamar a Lu. Eu entrei no finalzinho, mas para mim é conexão. Conexão. Rá. Entrei no finalzinho e é recalcular. Fer. Possibilidades. Possibilidades. Keila. É agente de transformação. E a Dani deixou aqui o respeito, né? E eu vou deixar a palavra diferenças. Diferenças. E a palavra da Paty é. Reciprocidade. Ai, gente, fechou muito Que bom. lindo. Obrigada, viu? Muito obrigada, Paty. Gente, até a Necessário. próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.